Olá, eu sou o Matias, egresso do curso aqui de hotelaria. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Front of the House e Back of the House. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, nós responderemos para vocês, tá bom? Back of the House são setores que vão lidar indiretamente, tem um linha aqui, não coloquei, indiretamente, eu fiz isso hoje de manhã, tá gente, rapidinho para vocês, porque eu estava sem tempo, então tem alguns errinhos de português talvez, então são setores que lidam indiretamente com os hóspedes, tais como marketing, né, basicamente, promoção do hotel, lidar, por exemplo, aquela parte de RP, que são relações públicas, lá no Fazendo quem faz é o marketing também, mas a gente tem relações públicas nacional e agora internacional, que Fazendo também tem hotéis fora do Brasil. A gente tem Punta del Este, a gente tem o Fazendo em Nova York, que ainda não pode se hospedar, é só para convidados, e a gente acabou de abrir, acabou de comprar um prédio, né? A empresa acabou de comprar um prédio em Londres, deve abrir em Londres e tem em Miami também para abrir. Então a gente tem relações públicas nacional, que é local, internacional. E o marketing é bem dentro do hotel mesmo. Por exemplo, não pode usar a câmera fotográfica profissional no hotel. Quem cuida disso é o marketing. O marketing vai falar com essa pessoa. Não pode. Quero fazer uma propaganda, um evento, é com eventos. Né? Então esses setores que não vêm o hóspede o tempo todo são chamados de back of the house. Que aí é marketing, finanças, né, claro, a parte do dinheiro, vendas, que é quem vai vender o hotel e etc. Reservas, acho que fica claro para todo mundo pelo nome, né, como é que é para reservar o hotel. Governança, que vocês têm bastante contato, né, com governança. E a IB, né, que é a sigla de alimentos e bebidas. Né? Bom, esse é o back of the house. Alguém tem alguma dúvida sobre esse setor de back of the house? Eu posso explicar também, que eu tenho conhecimentozinho? Não? Beleza. Bom, recepção. Responsável por acolher os hóspedes, né? Fazer check-in, check-out, aquilo que a gente falou mais cedo. Gestão de pagamentos ali com o hóspede. E são muitas vezes a primeira impressão do hotel. Apesar daquele caminho, capitão, porteiro, mensageiro, ali é muito rápido. O momento que o hóspede começa a interagir de verdade com uma pessoa mais tempo é o recepcionista. Então o recepcionista ele tem que estar sempre alegre, tem que estar sempre feliz, sempre no luxo principalmente, sempre com a barba feita, o cabelo feito, ou sem barba, dependendo. Isso é muito importante, roupa, apresentação pessoal mesmo, né? Higiene pessoal e apresentação pessoal, no luxo é super importante. E o concierge, né, que eu coloquei, são responsáveis por encontrar os hóspedes, reserva de restaurante, passeio, pedidos inusitados, reserva de transporte e preparam as agendas dos hóspedes. Os hóspedes a gente tem, por exemplo, carro agendado, restaurante agendado, a gente faz uma agenda para eles, para assim que ele chegar no quarto, essa agenda já está pronta no quarto para ele saber o que ele tem para fazer tal dia e tal hora. Isso tudo, gente, é inserido no sistema que eu vou mostrar para vocês. Então existe uma coisa chamada Profile Notes, são as notas dos hóspedes. Qual restaurante ele tem, qual horário, como ele vai, com qual transporte, tudo isso fica escrito na reserva do hóspede, para, mesmo, por exemplo, eu estou de folga, meus colegas sabem, eu estou bem tranquilo com isso, eles sabem exatamente onde cada hóspede vai estar hoje, se eles nos pediram, claro, cada um faz o que quer, o hóspede não pode não passar pelo concierge, mas os que pediram tudo pro concierge está lá no sistema, por isso que eu posso sair de folga tranquilo, está tudo amarradinho, está tudo escrito lá no perfil dele, entendeu? E a Associação Internacional, né, que se escreve assim, Le Clé d'Or, que eu falei um pouquinho para vocês, mas se vocês quiserem ter o site deles, o Le Clé d'Or global e o nacional, se vocês quiserem dar uma olhadinha sobre como funciona. Se ficar na dúvida do nome, é só botar Chaves Dourado em francês, que o Google traduz também. Ou pode botar Associação de Concierges, que já vem direto. Agora, corte seco para a parte que eu acho que está todo mundo precisando conversar um pouco sobre, que é sistema operacional, né? Pelo menos, bom, no meu tempo, na minha época, né? No meu tempo é coisa velha, né? Na minha época, a gente não tinha nenhum contato com computador, a gente não tinha nenhum computador, assim. Já tinha pouquíssimas pessoas, inclusive, que tinham o próprio laptop, né? E agora eu tô vendo, é ótimo o sistema de computador, mas sem sistema fica difícil. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês desses sistemas, bem rapidinho, só aqui citar os nomes e mostrar mais sobre o último, que é o Opera. A Oracle é o nome da empresa e Opera é o nome do sistema operacional. Alguns hotéis usam CMNet, mas que tá caindo em desuso porque é um sistema um pouco chato, difícil e antiquado. O Desbravador também, ele está aí no meio do caminho para deixar de ser usado. O Hotel System, que é a H-System, também é bom, mas também já está caindo em desuso. Esses três primeiros, para ser bem sincero, os hotéis menores, por exemplo, familiares, né? Naquela classificação de estrela eu não gosto de falar muito, mas seriam de 1 a 3 estrelas, eles utilizariam esses sistemas, né? Fica mais fácil a gente ainda falar de estrelas, né? Mas a gente sabe que não existe mais, mas que é mais fácil para a gente utilizar mentalmente falar sobre estrelas. Então, de 1 a 3 estrelas, vamos dizer que eles utilizariam esses três primeiros.
Esse Falls, que é o da rede Accor, é um sistema próprio da rede Accor que eles criaram para os hotéis da rede Accor. A Accor, ela é a maior da América do Sul hoje em dia, né? É uma rede incrível, eu adoro a Accor, é fantástica. E eles têm, que nem eu falei para vocês, eles têm low scale, mid scale e upscale. A Accor tem todos eles, né? Aqui no Rio, principalmente, o mais luxo, o mais chique deles, qual é? Vocês sabem? Qual? O Fairmont. O Fairmont, exatamente. O Fairmont, você pode perguntar, o Fairmont usa Falls? Não. O Fairmont usa Opera, por exemplo. Apesar dele ser da Accor, ele não usa o Falls, ele vai usar o Opera. Porque é um sistema que fala com todos os hotéis do mundo e é muito mais fácil. Então, vários upscales, luxo, da Accor não usam Falls, eles usam o Opera, que ainda é o mais difundido no mundo todo. Como eles têm hotel no mundo todo, fica mais fácil ainda usar o Opera. E eles talvez troquem para o Falls ainda, não sabemos. Então, aí a gente vai para o Opera, que é o mais utilizado. Mas, por que todo mundo usa o Opera então, Matias? Porque é o mais caro. É bem caro. Dependendo, tem, claro, pacote de anual, mensal não, anual, semestral, enfim. Vai depender do tamanho da empresa, do tamanho de quartos, e o pacote do Opera, as empresas compram de acordo com o tamanho do hotel. Mas é um sistema muito, muito caro. Então não é todo hotel que pode ter. Mas é um sistema incrível, super completo. Aí você tem a versão compacta do Opera, que é o Opera Lite, e você tem o Full Opera, então dependendo do hotel, dependendo do tamanho, ele vai ter mais ou menos funcionalidades. E tem o Opera que fica só na nuvem, que é só na internet, para hotel bem pequeno, enfim. Tem vários outros, tá, pessoal? Eu só coloquei esses que são mais fáceis e estão em uso no mercado, mais fáceis de lembrar também, e são os mais usados. Mas tem Hotel Cloud, vocês vão ouvir falar em vários, principalmente em hostel, tem vários outros. Alguém já trabalha com hotelaria aqui? Acabei me perguntando, desculpa. Já? Vocês usam qual sistema? Vocês usam o sistema já? Não? Opera? Então você já é familiar com Opera, né? Você vê que ele é bem completo, né? Qual que vocês usam? HQ10. Tá vendo? HQ10 é um outro, né? Que não tá aqui. Mas qual é o hotel? É um hotel pequeno, né? Tá vendo? É o hostel. Eu também, eu trabalhava no hostel, eu usava o Cloudbeds, que é o menor. Justamente por isso, porque, cara, o hostel não... O incoming, né? A renda do hostel não permite pagar. Por que ele vai ter um Opera? Imagina, é o hostel, né? Beleza, então, vos apresento a tela inicial do Opera. Como vocês podem ver aqui, ele é logado diretamente pela internet. Você entra num site. Ah, Matias, posso entrar no computador aqui da faculdade lá na Fazenda agora? Não. Cada computador tem que ser liberado pelo setor de TI. Pode esquecer, TI está naquele back of the house, né? Cada computador tem que ser liberado pelo, aqui, ó. Tá vendo aqui? Register Terminal. Tem aqui, ó. Bem aqui embaixo tem um númerozão. Isso aqui é porque esse terminal, no exemplo usado aqui, já foi registrado pelo TI do hotel para aquela propriedade. Matias, posso entrar de casa no Opera só se tiver um laptop da empresa que foi autorizado e você levar o laptop para casa? Que a gerência, por exemplo, pode fazer isso. Eu, como recepcionista, como concierge, não posso fazer isso. Não tem computador pessoal, só o gerente. Porque de casa o gerente sabe o que está acontecendo no hotel, então ele leva o laptop dele. Né? Então eu não posso entrar, por exemplo, no computador da faculdade porque ele não é registrado. Essa é a tela inicial. Gente, aqui vai ser bem beabá. Se for chato, me avisa, mas é porque, como a gente não tem o sistema, eu vou só ilustrando para vocês. Bom, cheguei no meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Login, tá vendo? Bem básico, né? Entro no site, username, password, aqui já vai estar tudo presetado, o nome da propriedade e o domínio. Pronto. Então, isso aqui, se alguém já tivesse mostrado isso aqui na faculdade antes, seria assim, um avanço de 1 milhão. Eu tive que aprender isso do 000, não sabia nem naquela página de login. Então, por isso que eu trouxe para vocês, que eu acho que a título de curiosidade é super importante, para vocês entenderem como é que funciona esse tal sistema Opera. Ó, aqui em cima, enfim, aqui é o nome do usuário, no caso aqui o meu seria, sei lá, MVale, que seria o meu usuário. Aqui tem a parte de reservas, aqui você clicaria, né? E aí mudaria essa barra lateral. Aqui ele está clicado, nesse exemplo, em reservas, tá vendo? Então aparece todas as opções de reserva. Se eu clicar em Front Desk, vai aparecer mais opções, Cash, que é a parte fiscal, vai aparecer aqui as opções. E clicar em Rooms Management, vai aparecer tudo que for de quarto. Aqui não precisa, mais para auditoria. Aqui também. Aqui, miscellaneous, essa parte assim, aqui, tá dando para ver aí? Ou tá muito claro? Beleza. Aqui é a parte que vai gerar relatórios também, que a gente vai usar bastante relatório no hotel. O legal do Opera é que, por exemplo, coloco lá, quartos ocupados, ele vai gerar para mim um relatório de quartos ocupados. Quartos sujos, ele vai gerar todos os quartos sujos. Transfer, que é o que eu tiro toda noite. Transfer in, transfer out, para saber quais os carros do dia seguinte. Então, o miscellaneous é essa parte que vai gerar os relatórios. Recepção, o que mais vai usar vai ser essa parte de reservations e front desk. Esses dois aqui vocês vão usar muito, muito, muito o tempo todo, quando se tiverem recepção ou reserva. Bom, essa é uma tela que o Opera ele basicamente funciona por atalhos.
Então eu, por exemplo, não fico apertando aqui, né? Por exemplo, quando eu venho aqui, dou clique, clique, clique. Eu já tenho os atalhos no teclado. E essa aqui é uma tela que a gente ama, que é o Ctrl F4. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Mas eu não sei nem como é que chega nela sem ser por atalho, pra vocês verem que eu já não lembro. Então eu chamo o atalho. Mas ó, é legal a gente perceber que aqui tem nome, que seria o sobrenome do hóspede, name, first name, room, type, que é o tipo de quarto, a confirmation number, que é o número do quarto, stay on, que é quando ele começa, a companhia. Isso tudo aqui, gente, tem informação que a gente acaba nem usando. Mas só para vocês entenderem essa tela do Ctrl F4, ele está dando um geral, tá vendo? Do que é. E aqui embaixo, legal, tem os exemplos, ó. Nome, Gillespie Abe. Qual quarto que ele está? Aqui, claro, um exemplo, ele está no quarto 7000. Tá vendo? Status, checkout, checkout, checkout. E aqui estão os nomes dos hóspedes, aqui os quartos, aqui os status do quarto. Se você mover o olho um pouquinho mais para a direita, ó, aqui é o search, tá vendo? É onde eu vou procurar as informações do hóspede. Aqui está a data, né? Não seria o dia atual, caso esse exemplo é antigo, mas hoje seria, por exemplo, 01, 06, 23, né? Aqui à direita a gente tem tudo que for de reserva, da reserva, reservation, tá vendo? Essa pessoa que procurou aqui está pagado por motivo de segurança, mas ele procurou provavelmente por esse nome aqui, ó. Atkins Daniel, tá vendo? Então aqui no name provavelmente ele colocou Atkins. O sistema mostrou para ele Atkins Daniel. Aí mostra o endereço, mostra a data que ele chegou, quantas noites ele vai ficar e quando ele vai embora. Rate é quanto ele está pagando. Rate code seria a descrição da diária. Então, por que essa diária? Por exemplo, aqui nesse exemplo, ele está pagando $45 risos, né, por um quarto, e o rate code dele é Apple. Provavelmente, em 2013, esse funcionário da Apple pagava $45, porque ele tinha convênio da Apple com esse quarto. Aqui, ó, room. Tá vendo aqui? Não tem um númerozinho aqui ainda, porque ainda não designaram o room. Se você vier aqui de novo, tá vendo aqui essa coluna de quarto? Não tem quarto para ele. Tá em branco aqui, ó. Então, o room não tá aqui, mas a gente tem aqui a categoria que tá em vermelho, que é Deluxe, tá vendo? Aqui do lado do preço a gente tem 3 letras. Alguém sabe o que é? Do que tá aqui? Dólar, exatamente, tá vendo? Se fosse no nosso sistema no Rio, no Brasil, tá escrito o quê? BRL, entendeu? Porque o sistema tá editado para real, que é BRL. O cash sharing eu vou mostrar para vocês um exemplo melhor, mas aqui vai dizer o consumo dele, por enquanto está 0, né? E aqui, olha que legal, aqui em cima ele está dizendo para mim, ó, o Mr. Atkins vai ficar conosco 2 noites, tá vendo? O valor da diária é 45 vezes 2, 90. Aí aqui embaixo ele fala o seguinte, ó, total cost of stay, 101,92. Ué, Matias, você não falou que era $90? Por que está dando mais caro ali embaixo? Se você fizer a conta, tem 21, tem 11,92 a mais. Do que será isso? Talvez uma taxa de turismo, que é o que o hóspede paga para a cidade. Por exemplo, a taxa de turismo luxo no Rio de Janeiro hoje é R$9 por noite. O que faz? O hotel cobra esse do hóspede e repassa para a pessoa, para a Secretaria de Turismo ou para o órgão de turismo, que vai distribuir esse dinheiro de volta para a cidade. Esses R$9 por noite que o hóspede está pagando, eles são reinvestidos. Então, no caso do meu hóspede de fazenda, vamos dizer, $45 a diária. Vai ficar $90 a diária mais 18, né? 2 noites, R$9, né? Então, além dos 90, ele tem que pagar os 18 da taxa de turismo que vão para a cidade. Então, por isso, se você reparar, o total cost of stay está R$101,92. Pode ser que seja também uma taxa da cidade. A gente sempre coloca 5%, que é a taxa do ISS, por exemplo. Aí o hóspede sempre vai falar, ué, porque minha diária era R$2.000, ele está dando 2.000 mais 5%, né? Vai ver uma loja fala, porque é a taxa da cidade. Porque tem a taxa da cidade e tem o ISS. Então sempre tem esse questionamento. Por isso que aqui, no caso, não está $90. Tem sempre uma taxinha a mais de alguma coisa na diária, tá? Esse aqui, na verdade, no calendário está bem pequenininho, mas ele mostra o mês, tá vendo? Maio de 2013, no caso. Aí aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, são os dias da semana, claro. E aqui, no caso de maio de 2013, começou no dia 1º de maio, tá vendo? Nesse hotel, tem um númerozinho verde aqui, que é 104, tinham 104 livres, 104 quartos livres nesse dia. No dia 2 tem 104, nesse caso, só não é que o hotel não está ocupado, né? Tem sempre 104 todos os dias. Mas se ele tivesse ocupado, ia estar menos quartos por dia. E aqui ele me diz, olha que legal, no dia 9 de maio, que é uma quinta-feira, nesse dia aqui, tem 104 quartos disponíveis e a diária está $100. Aqui provavelmente é um hotel pequeno que só tem um tipo de quarto. No Fazenda a gente tem 5 categorias de quarto, por exemplo. A gente tem o superior com vista interna, superior com 2 camas. Cada quarto tem um nome de categoria. Nesse hotel, por exemplo, pelo visto só tem um que custa $100. Né? No Fazenda, vamos dizer, o superior, vista interna, que é uma vista para os fundos, não é vista mar.
vamos lá, R$3.200 por R$2.500, por exemplo. Superior com 2 camas, mesmo preço. Quando você vai para o frente mar, e aí você tem o Deluxe frente mar, que são só no primeiro andar, já vai ficar mais caro. Por quê? Porque você tem o frente mar, né? A gente usa a lógica para isso. Do segundo até o 7º andar, esses quartos têm um preço diferente do primeiro andar. Isso é uma característica desse hotel, do Fazano. E aí a gente tem os Deluxe, que são 40 metros quadrados. Depois a gente vai ter uma suíte de 70 metros quadrados. E a gente vai ter a maior, que foi essa que eu falei para vocês, de 130 metros quadrados. Obviamente, cada uma vai ter um preço diferente do outro. Quanto maior o quarto, maior o preço, né? Beleza. Alguma dúvida nessa tela? Deu para vocês entenderem mais ou menos o sistema? Então a gente sai daqui, né, que é a tela inicial, essa aqui. Vai para essa tela depois que fez o seu login diretamente. E começa aqui uma busca pelo nome do hóspede, né? Aqui foi no caso Mr. Atkins. Isso aqui é super importante, parece super confuso, mas não é. O Opera, ele trabalha com uma mentalidade muito simples, assim, parece um joguinho. Depois que você pega a prática, parece um joguinho mesmo. Então aqui, vamos lá. Reserva, ó. Aqui está o número da reserva e estamos dizendo que essa reserva está check-in. Aqui é o sobrenome do hóspede, Samuels. First name, né? Primeiro nome, Pete. Title aqui poderia ser Miss, Mr., Mrs., alguma coisa assim. O país dele, Estados Unidos. A língua é de inglês, né? English, no caso, né? E se ele é VIP ou não. A cidade, aqui o código postal, o estado dos Estados Unidos, sistema aqui é o sistema americano. No Brasil vão aparecer outras coisas aqui. O telefone dele. Aqui, por exemplo, quando o hotel é de rede, ou quando eles têm algum tipo de membro, vai aparecer aqui. A Accor tem a rede dela, tem o sistema de pontos dela. A Marriott tem o sistema de pontos dela, né? Então apareceria aqui qual a categoria dele e de qual, se ele tem algum membership, né? Aqui é o agente que fez a reserva dele, qual a empresa dele, enfim, isso tudo aqui é só para ilustrar mesmo para vocês como seria uma tela de reserva. As coisas mais importantes estão aqui, ó. A chegada dele. Ele vai chegar, ou chegou, né? Porque ele já está check-in. No dia 1º de 2006. Fica com a gente na casa, fica conosco 10 noites. Ó, isso é super legal do sistema. Chegada dia 1º, num domingo. Você vai ficar conosco 10 noites na casa. A saída dele, então, é dia 1º, tá em inglês, nesse formato. Ele chegou dia 1/1, vai embora dia 11/1. Ficou 10 noites, sai numa quarta-feira. Tem um adulto no quarto, 0 crianças. O tipo do quarto, a categoria é Deluxe. O número do quarto dele é por aqui, é o 523. Essa aqui é aquela diária, novamente, lembra que a gente já viu aqui que era Apple? O rate code dele chama Daily. E essa é a tarifa dele em dólar, tá vendo? E você tem algum pacote, aqui no caso é uma bicicleta. Nesse hotel tem esse código de bicicleta. Isso aqui é só, pessoal, para vocês verem pela primeira vez esse para quem nunca viu e não tomar um susto no hotel. E tem no YouTube, se você colocar Oracle, Opera, ou então Opera Check-in, Opera Training. Deem uma olhada nesses vídeos. Tem alguns que a pessoa fala bem lentamente, vai adiantando, bota aquele X2, né? X.12, enfim. Vê como se fosse uma série mesmo, uma besteirinha assim, deixa passar nos seus olhos e pelo menos o seu cérebro ele vai entendendo que existe esse sistema, como ele opera. Porque depois de vocês estando num hotel maior, ele vai mostrar para vocês tudo isso e você já, lembrei, o Matias falou aquilo ali, do arrival, do sobrenome. E aí você vai direcionando o seu olho. Isso aqui eu trouxe para vocês para entender que tudo é leitura de reserva. Isso aqui é a tela que você vai olhar. O hóspede chegou, a primeira coisa que você faz é clicar aqui, ó, em Comments. Se tivesse aqui ativo, eu ia mostrar para vocês Comments. Esse Comments aqui, ele vai te dizer exatamente tudo sobre o hóspede. Aquilo que eu falei, lembra? O hóspede que vem comemorar a reserva de casamento. Tarifa tal, tudo isso está no Comments. É super importante ler o Comments da reserva, porque ele vai te mostrar tudo sobre a reserva do hóspede. Profile Notes, aquilo que eu tinha falado. No Fazano, por exemplo, tamanho de chinelo, preferência de temperatura do ar-condicionado, como ele gosta da massagem no spa, tudo isso vai estar nesse Profile Notes. É o caderninho do hóspede, é tudo. O mais legal, isso fica linkado em todos os hotéis da rede. Se a gente hospedou no Rio, teve um problema, um desafio, a gente vai lá em São Paulo e vai ver que ele está lá. Quando o hóspede tem algum problema, por exemplo, no Fazano, como vocês fazem? Não fala se a gente fazer uma coisa que é o Git, tem um sistema que a gente cadastra o problema e alguém lida. No Fermo eles já não fazem isso. E aí no Fermo eles botam no Profile Notes. Isso. E no Fazano... A gente junta o melhor dos dois mundos. A gente tem o Profile Notes e o sistema de RO, que a gente chama. Os ROs, qualquer problema, qualquer desafio que o hóspede tem, aliás, jogado pela pergunta, incrível. A gente tem a gente chama de relatório de oportunidade, a gente chama de problema, a gente chama de R.O. O RO, ele é o relatório de oportunidade. Mas por que tem esse nome? Porque se teve um problema, você tem a oportunidade de reverter esse problema.
Então a gente vai gerar um RO, a gente tem um sistema próprio que gera esse RO, a gente liga para o call center, a gente tem um call center lá, são 2 pessoas que ficam atendendo o telefone sem parar, né? Porque é um hotel pequeno, são 69 quartos, então a gente só precisa de 2 pessoas, é tranquilo. Para gerir ligações de fora, a gente liga para o call center e fala, olha, registra o RO 507, deu isso, aconteceu isso, eu fiz isso. Isso vai para São Paulo, isso vai para a nossa base do fazendo inteiro, vai para São Paulo e todo mundo pode ter acesso em todos os fazendos a isso. Registrei o RO nessa plataforma, eu tenho que colocar no Profile Notes. Aí tem lá, interações Profile Notes do Rio. Porque se ele for para São Paulo, eu falo, o senhor Fonseca teve um problema no Rio, vamos tomar cuidado? O senhor Fonseca tem um problema em Trancoso. Então, antes do hóspede chegar, no nosso setor de guest service, lê todos os ROs desse hóspede para entender qual foi a situação que ele teve para não acontecer de novo. De novo, personalização de serviço, né? Para não ter esse problema de novo. Então, aí, como é que a gente faz? Esse RO fica em aberto nesse sistema, depois que alguém resolve, o RO é fechado. E todos os dias, a gente tem uma reunião, a gente tem 3 reuniões por dia. Lembra aquela troca de turno que eu falei com vocês? 7, 15 horas e 23 horas? Todos esses horários tem troca de turno, a gente lê os ROs dos hóspedes em house. Os que já foram, a gente já resolveu, ou não. E a gente não precisa mais cuidar. Mas quem está em house, a gente tem a oportunidade de reverter aquela situação. Então a gente lê todo dia, 3 vezes por dia, essas questões. Falar, já deu tudo certo? Resolveu a questão desse hóspede? Para poder justamente, o hóspede não pode sair de lá sem resolver o problema dele. Seja assim, seja com vamos dizer que estourou um cano, super comum em hotelaria. Estourou esse cano aqui, estourou esse cano. Tudo bem, se a manutenção conseguiu, mas sei lá, aconteceu um problemão, o que a gente pode fazer? Vamos convidar esse hóspede a retornar de graça para o hotel. Senhor, queria desculpar, realmente a gente não conseguiu atender suas expectativas nessa vez, mas a gente convida o senhor um retorno de graça, num quarto melhor do que o senhor já esteve, então a gente tenta sempre reverter. O hóspede não pode sair dali com problema, entendeu? Matias, mas o hóspede está muito irritado, não tem o que fazer. Vamos ver se tem como dar desconto nessa diária, então vamos dar o café da manhã para ele. Tudo vai depender, claro, de 0 a 10 do problema do hóspede e qual a solução que a gente pode dar. Mas não deixe o hóspede sair com o problema não resolvido, entendeu? Isso tudo vai estar no Profile Notes dele também. Esse vermelhinho aqui chamado Profile Notes. Lembra que eu falei da pré-autorização que tinha que fazer do cartão? Para ter a garantia do hóspede? Isso aqui é legal, ilustra aqui, tá vendo esse vermelhinho chamado No Post? Aqui embaixo, não sei se está dando para ver. Esse hóspede aqui, no meu caso, lá no hotel, seria um hóspede que não deixou uma garantia. Ele não deixou, ele chegou e falou, não quero deixar no cartão. Não sei se eu tem muito hóspede assim também, tá, gente? Não sei se eu vou fazer com o cartão, tenho medo de cobrar no cartão, aqui é luxo, mas eu tenho muito medo disso. O que é que eu faço? Senhor, o senhor vai pagar as noites, que é o que eu preciso, porque qual que é o produto do hotel básico? Quarto. Você precisa pagar o seu quarto. Senhor, vamos fazer o seguinte, o senhor pode pagar no débito, no Pix, o que o senhor quiser, eu preciso da garantia do pagamento do quarto. Paga o seu quarto e o senhor vai ficar sem crédito na casa. O senhor vai ficar sem direito a consumir. A gente vê em filme, etc. O que a gente faz quando a gente vai no hotel? Assina a conta. Assina a conta. Aquilo ali vai para sua conta, no final você paga. O no post é um termo interno, você nunca vai falar para o hóspede. Senhor, o senhor está em no post, né? O no post é um termo interno, uma nomenclatura usada para dizer que o hóspede não tem crédito no hotel. Post, quando você lança uma conta, você está postando a conta, posting. Ou seja, ele é no post. Esse hóspede não pode consumir nada sem pagar no ato. Então, pedir uma caipirinha na piscina, paga. Entendeu? Ou, claro, abre uma conta na piscina, mas tem que pagar antes de descer para o quarto. Aquilo não pode ser carregado no quarto dele, porque esse hóspede é no post. Então, isso é legal para a gente ver um exemplo de no post. Esse crédito aqui, ele não tem direito a nada. Né? Nessa tela, a gente tem uma coisa que a gente vai usar muito também, que é aqui, ó, Guest Balance, que é o saldo atual da conta do hóspede. Se ele tivesse uma pré-autorização, estaria registrado aqui, ó, em Approval Code. Teria o cartão de crédito dele aqui, tá vendo? O payment dele seria Visa, Master, Diners, o que fosse aqui, onde está CA. CA aqui é porque está cash. Tá, não tem o dinheirinho aqui verdinho? Aqui é porque ele não tem garantia, por isso que ele está no post. Se ele tivesse um cartão para garantia, teria aqui o número do cartão, um XXX, que a recepcionista não pode ver, só o gerente. E aqui, o cartão que está indo... Aqui nesse sistema teria o nome dele no cartão. Lá a gente usa a data de expiração e os 3 códigos. Os 3 números, né, no verso. Mas em hotel luxo, geralmente, a recepção não pode ver o cartão do hóspede. Ficaria XXX e os 4 últimos dígitos aí aparecendo. E aqui teria quanto ele tem aprovado. Então, por exemplo, aquele cara que deixou 15 mil lá no início, teria escrito 15 mil aqui, e dos 15 mil ele gastou 912 até então aqui nesse cantinho. Ó, mais uma reserva. Então, por exemplo, Matheus, quantas noites esse hóspede vai ficar no meu hotel? Olhando essa tela aí, o que você acha? Qual o nome do hóspede primeiro? Qual o sobrenome do hóspede?
Isso, Hunter. É porque o print screen tá bem difícil pra vocês, né? Mas é Hunter. Quantas noites ele vai ficar no nosso hotel? Uma só, isso aí, beleza. Qual o nome da tarifa, o rate close dele? Isso, 3 A's. Alguém é familiarizado com esse termo? AAA, alguém já ouviu falar? Isso é muito americano. Eu também não conhecia, só fui conhecer depois de hotelaria. É um programa de benefícios lá dos Estados Unidos. É um programa global, assim, incrível lá dos Estados Unidos, que é como se fosse uma seguradora de lá e eles ganham desconto. Então, vários hotéis dos Estados Unidos, esse AAA que chama, ele dá desconto no hotel. Então, tem muitos hóspedes que vêm através da AAA. É uma agência lá, que eu não conheço muito bem, mas eles usam bastante lá, tá? E essa pessoa está em qual tipo de quarto? Vocês sabem me dizer? Twin. O que é twin? Vocês me lembram? 2 camas. Twin é gêmeos. Não, então, mas é isso. Tudo na hotelaria é bem lógico, tá? Twin é porque são gêmeos. Então, são 2 camas iguais, são 2 camas separadas. Poderia ser king, poderia ser queen. Nesse caso é twin, são 2 camas solteiras, tá? Nos Estados Unidos, vocês vão ver muito isso quando vocês chegarem no hotel aqui no Brasil. Eles vão falar, mas eu pedi 2 camas. Sim, só tem uma cama, 2 solteiros. Não. Porque lá nos Estados Unidos é muito comum, muito, você ter 2 camas queens no mesmo quarto. 2 camas de casal. Tem twin nos Estados Unidos que são 2 camas de casal, né? É normal lá ter, em vez de 2 camas, ou seja, 2 pessoas no quarto, ficarem até 4, 2 em 2 camas. É muito comum nos Estados Unidos. Eles chegam aqui e falam, mas eu pedi twin. Sim, 2 solteiros. No Brasil é assim. Então vocês vão passar por isso várias vezes. Com certeza ainda. Ó, mesma coisa. O payment aqui, por exemplo, ele está pago, deixaram em branco, tá vendo? Mas aqui entraria o tipo de cartão, o número do cartão, esse já tem, ó. Data de expiração do cartão. Ó, de novo, mesma coisa. Esse hóspede aí ficando uma noite com a gente, qual o rate code dele? Qual a tarifa que ele está pagando por dia? 100 o quê? Dólares, isso, currency está ali do lado, ó. Seu RL, que é currency, está em USD. Se fosse no Brasil, BRL ou REA. Tem outra que usa REA também de real. Mas o global é BRL, para a cifra do Brasil, para o dinheiro. Tá vendo? Então aqui em cima a gente pode ver que o senhor Fernando Torres, que é o nome dele, né? Seja muito bem-vindo, senhor Torres, meu nome é Matilde, vou deixar aqui do senhor hoje. O senhor ficou conosco uma noite, correto? Tá vendo aqui? Uma noite. Sim, correto. O senhor saiu no dia 5 de fevereiro, sexta-feira, certo? Correto. O senhor está se hospedando sozinho? Tá vendo aqui, adultos 1. Não, minha esposa vai chegar. Então sem problema, vamos dar aqui para 2 adultos. Para personalizar mais uma vez a hospedagem do hóspede, o que você acha que eu posso perguntar? Se ele me deu o hóspede, ele vai sempre te dando umas deixas. O que eu vou fazer com essa informação? Não, minha esposa está chegando. Na reserva está o nome da esposa dele? Não. O que você faz? É o nome da esposa, que se ele tem já o documento dela. Isso aí, beleza, senhor Torres. Aí você não vai jogar a senhora Torres, pode não ter o mesmo sobrenome, pode não ser a esposa. Então lá ele tem tudo isso, né? Claro, a sua esposa, o senhor tem algum documento dela? Não, ela se chama Fernanda. Aí você já vê que não é tão esposa assim. A Fernanda está chegando aí. Aí você fala, claro, senhor Torres, o senhor quer deixar, posso deixar já o nome da senhora Fernanda? Para quê? Para já imprimir uma ficha para a senhora Fernanda, e o sobrenome você vai descobrir depois, não tem problema, mas você personalizou o serviço e a senhora Fernanda sabe que ela está sendo aguardada. Entendeu? Então se o hóspede te deu uma dica, tô grávida, então tô passando mal porque eu tô com 1 mês, vai ver desse tamanho. O que você faz? Mordomia, hóspede tal, tá grávida. Eles vão lá no espelho, desenham um bebê, mandam uns amentes, coisas para grávidas, entendeu? Então essa é a graça da personalização do serviço. Então o hóspede falou, minha esposa tá chegando, você viu que só tem um adulto na reserva? Por isso que é tão importante ler essa tela de reserva. Por isso que eu trouxe 3, só pra gente dar uma olhada juntos, né? Muito importante, tem reservas ali no Comments, que é essa aba aqui de novo, ó. Comments, onde vai estar tudo, está escrito assim, tarifa confidencial. Isso em hostel, em hotel de luxo, qualquer hotel tem isso. Por quê? Todo mundo deve ter visto no Booking, etc. Entra aqui, reserve R$1.000, Matias, paga R$1.000. O Matias vai lá e ele fala, beleza, vou pagar R$1.000. Mas o que vocês acham? Vocês acham que aquela empresa, Booking, vocês sabem, Booking e Expedia, tudo é chamado de OTA, né? Online Travel Agency. O que eles fazem? Eles compram mais barato do hotel e vendem para nós, consumidores finais, mais caros. Então, trabalhando aqui em hotel, vocês podem ver no Comments que vai estar lá, tarifa confidencial. Isso, gente, é normal em todos os hotéis. Estou contando para vocês que são futuros hoteleiros, vocês têm que saber. Vai estar lá, tarifa confidencial. Então, o hóspede, para ele está pagando R$1.000. Quando, na verdade, aquele quarto foi vendido para a empresa que vendeu para ele a R$800. Entendeu? Então, entre 800 e tem 200, alguém ganhou uma diferença, entendeu? A empresa lá, Booking, ganhou os R$200 dela, entendeu? Ela comprou do hotel 800, mas vende a 1.000, ela ganhou 200.
E o hóspede nunca vai saber disso, porque a tarifa é confidencial, entendeu? Então, assim, uma coisa é a tarifa confidencial, outra coisa é o pagamento direto. Pagamento direto, o hóspede vai saber quanto ele está pagando e tudo bem. Mas tarifa confidencial, o hóspede nunca vai saber quanto ele está pagando, entendeu? Então, olha lá, quando eu estou pagando à noite? Senhor, realmente, é só com uma empresa que estou fazendo a reserva. Eu não consigo visualizar. Isso é muito comum. E aí eu vou entrar na parte de caixinha que vocês vão entender. Ó, de novo, eu fiz só aqui porque eu achei que estava meio deformado mesmo, eu peguei só para dar um zoom nisso, para vocês entenderem. Essa é principalmente a leitura mais importante da reserva que vocês têm que ver. Então, a chegada, né? Esse nosso hóspede fica aí 3 noites. Agora a diferença, eu já sei que são 2 adultos, tá vendo? Isso é super importante para cobrança de café da manhã, para tudo. Tem que saber sempre quantos adultos são na reserva, tá? Quantos quartos esse casal tem? Só tem um no caso. Tipo de room, né? Tipo de quarto, né? Room type. Nesse caso aí é CK. Pode ser deluxe, pode ser sup, pode ser twin, depende do tipo de hotel, depende da nomenclatura. O número do quarto, o rate code, de novo, aquele nosso que era Apple, lá, eu exemplo, ABC 1234. No meu hotel a gente usa muito bar, em vários hotéis também, que é Best Available Rate. Aí pode estar bar, que é a tarifa balcão, pagando $120, e o package seria os pacotes, porque ele tem uso, nesse caso ele tem dinner, nesse hotel fictício aí, ele tem isso. Tá? Então sempre confirmar com o hóspede, isso é muito importante, não importa qual hotel você está. O tempo da hospedagem, o tempo da estadia dele, 3 noites, tipo de quarto, quanto ele está pagando, se não for tarifa confidencial, claro, você sempre confirma isso com o hóspede, para não ter aquele disse no final, né? Tá? Por isso que eu fiz, ETA, alguém tem uma ideia que seja ETA, bem ali no cantinho direito? Isso. Isso. No luxo, o que vocês acham que é importante eu saber isso? Preparar a personalização do quarto do hóspede e check-in também. Isso aí, perfeito. Perfeito. E tem uma coisa também, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada bloqueio, né? Vamos dizer, o Matias hoje, no dia anterior à chegada do Matias, alguém reservou ele lá no 507, uma suíte linda, etc. Mas na correria do dia a dia, eu sei que o Matias vai chegar, porque está no ETA dele, porque ele vem com o motorista do hotel, 6 da tarde. Se são 10 da manhã, eu tenho outro hóspede com a mesma categoria, e o quarto do Matias, que só chega às 6, a categoria é a mesma, o tamanho é o mesmo, só muda o andar e a posição. Se eu puder mexer, o que eu vou fazer? Eu sei que o Matias chega às 6, eu vou pegar esse quarto dele que eu dei ontem e vou dar para essa pessoa que chega mais cedo. Entendeu? Por isso que o ETA é muito importante. Qualquer conversa telefônica, o senhor sabe mais ou menos que horas o senhor vai chegar no hotel? E coloca ali. Então, lembrando, é estimated, né? Não é, vai chegar aqui, tem uns que chegam, tá? Vou chegar às 10, 10 horas eles estão na porta, bom dia. Quero ele check-in. Não é assim, tá? Então, assim, sempre que vocês conseguirem essa informação, no luxo principalmente, é muito importante o ETA do hóspede, tá? Aqui, mais uma tela, aqui em cima, eu estou mostrando para vocês o profile do hóspede mais uma vez, tá? Alguém tem alguma dúvida para ficar mais dinâmico? Eu sei que dá sono depois do almoço. Vocês usam a compra? Vocês usam a compra ou vocês usam share? A gente usa share, tem gente, eu já trabalhei em hotéis que usam a company. A company o que é? Existe a pessoa, por exemplo, o Matias, o senhor, né, o senhor Barbosa, o senhor do Vale, é o principal da reserva. Então, se tem 2 pessoas, um deles é o principal. Por quê? Porque fica mais fácil rodar diário uma pessoa só. Se são 2 pessoas, só vai rodar diário em uma pessoa. É um quarto, né? São 2 pessoas, mas é um quarto. Então, o principal a gente sempre vai colocar, por exemplo, lotação de restaurante, motorista, tudo no principal. Isso que ela perguntou é isso. A company é a segunda pessoa, a terceira pessoa, quarta pessoa da reserva. Tem hotel que prefere dar esse tipo que é share, que seria, fica nesse vermelhinho escrito, tem a outra pessoa. Ou tem uma outra aba chamada company. Isso vai de hotel para hotel, depende, e aí vocês têm que entender do hotel que vocês trabalharem, qual que vai usar o share ou a company, tá bom? Aqui nesse caso, bem rapidinho então, vamos lá. Vai mostrar o nome e sobrenome, qual a língua, nesse caso, o Mr. Tedmore. Ele fala hebraico, tá vendo? Hebrew, language, hebraico. Não tem o título dele, ele poderia ser príncipe, doutor, aqui do lado do título. O endereço dele, onde ele mora, né? Aqui, ó, data de nascimento, passaporte. Isso aqui é uma tela também, mais uma vez, só para vocês se familiarizarem com isso, porque ninguém nunca me mostrou antes, então acho pertinente trazer para vocês isso, tá? Só para vocês darem uma olhadinha, tem isso também, pode estar no Google, Opera, Profile Screen, Print Screen, só. Pode dar um Google nisso também, não tem problema nenhum. Tem bastante tipo de informação. É porque apesar de vocês não conseguirem mexer nas coisas, foi o que eu falei, o cérebro de vocês vai guardar essa informação. Em algum lugar, vocês vão saber a configuração do sistema, tá bom? O Opera, como eu disse, ele é bem completo. Quando você vem aqui, ó, nessa telinha aqui e clica em Options, aqui embaixo,
Essa é a tela que aparece para você. Tá vendo? Então, o que ela havia perguntado sobre a company, por exemplo, a company está aqui, ó, para saber o nome das outras pessoas que estão no quarto. Então, enfim, tá vendo? Tudo isso aqui é um mundo de possibilidades, isso aqui que o Opera traz para você. Ó, Register Card, por exemplo, ó, a company, quem está com ele, vou ler em colunas, em linha, acho que é mais fácil, né? A company é dom, é para você copiar e colar mesmo o Ctrl+C da reserva. Alguns hotéis usam, outros não. Ali é o agente, a companhia que mandou. Alert, são os alertas que pulam, por exemplo. De ter assim, senhor Carvalho, entrei na reserva dele, pula um alert na minha cara. Atenção, hóspede exigente. Atenção, carro marcado, sabe? Um alert é isso. Tudo que vai pular na sua frente é chamado de alert na reserva. Vem um pop-up mesmo, assim, ó, atenção, hóspede caloteiro, atenção, hóspede qualquer coisa. Vai entrar ali, tá? Attachments, quando a gente já tem um documento do hóspede. Na época do Covid, por exemplo, eu trabalhei em 2 hotéis diferentes na época de Covid. O hóspede que vem muito, que é habitué, né, que a gente chama, que é regular, a gente chama de habitué em francês, e em português a gente usa o mesmo termo, a gente vai colocar a carteirinha de Covid dele em attachment, para não ficar pedindo toda hora, entendeu? E aí já fica ali em attachment, né? Call history é mais para quando tem call center, billing é a próxima parte, que é a parte financeira do hóspede, você vai acessar a conta mesmo, changes é para ver o que mudaram na reserva dele, confirmation é para mudar a confirmação dele, credit card são todos os cartões de crédito que deram na reserva dele, o histórico. Deletar é para deletar uma coisa no perfil. Depósito é quando ele faz um depósito. Garantia também. Enfim, tem todas as possibilidades, vou ficar um por um, mas só para entender o que o Opera gera para a gente, tem essa tela, tá bom? Aí tem aqui o wake up call, tem tudo. Pronto. Essa parte é super importante, que é a parte financeira, tá vendo? Muita gente fica muito assustada com essa parte do início, mas é o que a gente chama de billing, né? Em cima está o título billing. Então aqui a gente está no billing do senhor, o sobrenome dele é Guest, John Guest, tá vendo? Aqui o balance é quando ele está devendo para o hotel total, a data de chegada dele, a saída dele, né? Vamos lá, lendo bem rapidinho, a gente tem 4 janelas, tá vendo? A primeira tá aqui, ó, a diária dele, 775,35. Depois tem o consumo aqui, ó, é super importante a gente sempre ler, linha, coluna, linha, coluna. No dia 2 do 8, foi cobrado uma diária de 755. No dia 2, tá em inglês do americano, especial. Então, no dia 8 de fevereiro, ele foi cobrado uma diária. No dia 7 de fevereiro, ele consumiu um minibar, tá vendo? Minibar, 22 dinheiros aqui. Então, a atual conta dele na janela 1 é esse valor que está aqui em cima, ó. Tá vendo? A gente tem a janela 2, por acaso é separado. Muitas vezes eu acho que eles pedem para separar, por exemplo. Então, o consumo dele aqui, ó, do bar está separado, R$25, R$15. Aqui tem uma diária, não sei porquê, mas pode ser, por exemplo, às vezes eu acho que vem pela empresa. A empresa só vai pagar a diária do dia 7 de fevereiro. Então eu jogo naquela janela. Por exemplo, aqui é bem claro para mim isso aqui, já lendo assim, seria aqui, ó. Essa diária a empresa vai pagar, essa diária eu acho que já vai pagar. Porque aqui tem, tá vendo? Tem barra. Geralmente eu não posso botar o código com as coisas da empresa. Então a janela 1, quem vai pagar a empresa, janela 2, o hóspede. Por isso que a gente divide em janelas assim a conta do hóspede. Entendeu? Lembra que eu falei também sobre tarifa confidencial? Vamos dizer que aqui em cima, na janela 2, tá vendo as janelinhas aqui, ó? 1, 0, 1, 2, 3, janela 4. Então a gente vai falar, ó, nós somos na janela 1, nós somos na janela 2. A janela 2 aqui no caso, a gente está com vários lançamentos. Pode ser que, naquele caso do da Booking, esteja escrito assim, Booking. Essa janela 2 nunca vai aparecer para o hóspede. Cada janela dessa aqui você pode imprimir, para mostrar para o hóspede. A janela 2, se tiver Booking, você nunca vai imprimir. Entendeu? Por isso que a gente divide por janelas. Isso é uma conta normal dividida em janela. Entendeu? Tá claro para vocês porque a gente divide em janela? E os consumos? Beleza. Agora aqui, só para vocês verem, ó, a gente tem janela 1, janela 2, janela 3, janela 4, janela 5, janela 6. Só que assim, elas são sempre múltiplos de, ó, 1, 2, 3, 4, sempre múltiplo de 4. Então, por exemplo, se você clicar na 5, a 5 vai ser 5, 6, 7, 8. Agora, Matias, por que tem uma janela 8? Não sei. Tem 8 janelas abertas de consumo. Aí é da pessoa, por que tem, não sei. Né? Nesse caso, sem reserva, tá assim. De novo, você tem acesso a tudo, ó. Você está no meio da conta do hóspede, a gente fala, até que dia está minha reserva mesmo? O que você vai responder pro hóspede? O que vocês acham? Você está no meio do billing dele. Vendo a conta, como é que você vai saber que dia ele sai? Aí tá bem pequenininho, né? Mas olha, lá em cima tem arrival e departure, tá vendo? Então, aí tá em formato americano, né? Mas, senhora, deixa eu sair dia 14 de fevereiro. Porque do nada, a gente vai perguntar que dia tá, né? Aí, pra você não ter que fechar o billing, você ali já tem as informações. Quando eu tô pagando mesmo, tá ali, ó, rate, $100, tá vendo?
qual tipo de quarto twin? Às vezes eles perguntam do nada, tá? Então, aí você já, essa tela te ajuda. É isso. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Estou à disposição de todos vocês que precisarem, podem me contactar, tá bom?